Oi pessoal, bem-vindos de volta a mais uma aula do Leibs Educacional. Sou o César Leibs Spellmeier. Hoje eu preparei um conteúdo muito especial para você sobre quesitos. Eu trouxe um caso prático que aconteceu agora há pouco tempo no escritório aqui, onde nós trabalhamos como peritos do juízo e tivemos que responder esses quesitos. O que eu fiz? Eu trouxe os quesitos das duas partes para a gente analisar nessa aula, mas primeiro eu vou apresentar um pouco a questão para a gente entender e poder daí, a partir do que a gente já entendeu da matéria técnica, poder elaborar, analisar o quesito de uma das partes e elaborar o quesito de outra das partes, como se nós estivéssemos atuando como assistente técnico. Então, primeiramente, eu quero explicar bem para vocês, para quem não entenda, de repente, o que são quesitos. Quesitos são perguntas formuladas para o senhor perito do juízo no intuito de auxiliar o trabalho técnico pericial. Nós elaboramos esses quesitos para que direcione o perito a chegar à melhor resposta possível no seu laudo sobre a matéria técnica que foi solicitada na perícia, no caso aqui, contábil. Quem pode elaborar esses quesitos? As partes, o autor e o réu, a partir dos seus advogados ou também dos assistentes técnicos, se eles indicarem, podem apresentar os seus quesitos, assim como, e isso é fundamental, o juiz também pode trazer quesitos, se ele achar necessário, para dirimir dúvidas diretas que ele já tenha sobre a matéria técnica. Então, nós precisamos estar atentos quando atuarmos como auxiliares das partes e auxiliar do juízo para a constatação de quesitos elaborados pelo próprio juiz, para que isso agregue a matéria técnica e a gente tenha a matéria toda ela respondida no laudo pericial e nos pareceres apresentados pelas partes depois em resposta ao laudo. Bom, o que mais nós temos para falar sobre quesitos? Os quesitos eles são respondidos então pelo perito do juízo no laudo pericial, quando da entrega do laudo. Eles não podem fugir da matéria técnica, inclusive é uma das formas às vezes que o perito se escusa na resposta de um quesito é por ela fugir da matéria técnica. Então, se nós temos uma perícia contábil, você não pode formular um quesito sobre engenharia ou sobre alguma outra matéria que não envolva a contabilidade. Essa é sob pena de ser, inclusive, indeferido pelo juiz ou não respondido pelo perito do juízo. O juiz, então, ele vai abrir prazo para as partes apresentarem os seus quesitos e os assistentes técnicos no despacho de nomeação. Eu trouxe um despacho de nomeação desse caso que eu conversei no início aqui para vocês. Vamos dar uma analisada no despacho de nomeação. Analisando então o despacho de nomeação, a gente de cara já percebe que é uma ação que corre na Justiça Federal, pois envolve o Fundo de Garantia, o FGTS, que está atrelado à Caixa Econômica Federal. Então, todas aquelas ações que envolvem entes da União, no caso a Caixa Econômica Federal, passam a correr na Justiça Federal. Há nessa ação uma particularidade que é a anulação da sentença a partir de um acórdão. Houve uma sentença julgando o processo, porém uma das partes apelou solicitando que houvesse na instrução processual uma prova pericial contábil e que por isso a sentença deve ser anulada e deve então ocorrer uma nova instrução processual para que o processo seja julgado novamente. E o acórdão realmente determinou que houvesse a produção da prova pericial e a anulação da sentença. Então, o juiz, o que ele fez? Intimou as partes para a formulação de quesitos em 15 dias e a apresentação de assistentes técnicos. As partes podem não apresentar assistentes técnicos e os advogados apresentarem os quesitos diretamente, ou, o que é mais aconselhável, é indicarem assistentes técnicos específicos da área, no caso técnica contábil, que nós estamos tratando aqui, para a formulação desses quesitos, para que eles sejam os melhores quesitos possíveis. Aqui, então, o juiz ele nomeia o Arthur João Leibs, meu avô, para atuação como perito do juízo nesse processo. Como eu comentei, esse foi um processo que aconteceu aqui no escritório, ele ainda está acontecendo, mas que nós já entregamos o laudo, em que nós respondemos a esses quesitos que eu vou apresentar para vocês. Mas são quesitos muito interessantes, eu achei muito pertinente trazer esse material para vocês e dividir para que a gente pegue cada vez mais prática na elaboração dos quesitos. Bom, juntada a proposta
do Arthur João Leives, isso já aconteceu, dê vista às partes no prazo de 5 dias, então, para que possam impugnar, de repente, a apresentação da proposta de honorários. Vamos, então, para a análise agora do relatório da ação, do que está acontecendo, para que a gente possa entender um pouquinho melhor onde a gente está pisando, para a gente poder daí partir para os quesitos propriamente ditos. Como eu trabalhei nesse processo aqui, eu preparei um relatório já bem mastigadinho do que tem na inicial e na contestação, o que aconteceu nesse processo propriamente dito, para que a gente possa entender e aí entender um pouco melhor os quesitos que eu vou apresentar para vocês. Bom, basicamente, o objeto da perícia é constatar se foram apresentados elementos suficientes junto aos autos que ensejem a suspensão da execução fiscal oferecida. Tudo conforme as decisões que eu vou mostrar para vocês agora. Há uma execução fiscal acontecendo em cima de valores que deveriam ter sido pagos pela LAD International Trading. Ela deveria ter pago os valores de FGTS depositados de certa forma, e o FGTS alega que há incorreções e nós vamos analisar aí adiante. A sentença, que é de 2017, ela traz o seguinte: diante do exposto, julgo improcedentes os embargos impostos por LAD de importação contra o Fundo de Garantia. Porém, o acórdão de 2018, como eu comentei, ele traz, vamos direto aqui para a parte destacada, assim deve ser anulada a sentença a fim de ser apurado mediante prova pericial quais parcelas do débito foram efetivamente pagas, devendo o embargante juntar todos os comprovantes de pagamento feitos em função dos acordos. A embargada, por sua vez, deverá proceder à juntada de cópia integral dos processos administrativos. O que acontece? Como eu comentei, a empresa alega que pagou o fundo de garantia através de acordos, através de N situações aqui que eu vou trazer para vocês, e que não estão sendo reconhecidas pelo fundo de garantia e por isso estão executando esse valor tão alto e gerando essa ação, essa demanda aqui que nos trouxe o trabalho de perícia contábil aqui como peritos do juízo no escritório Leives. Bom, em resumo, como eu estava falando, o total alegado pela embargante teria sido equivalente a R$187 mil. Ou seja, a embargante alega que pagou R$187.321,25, apresenta planilhas, apresenta dados, e o executado, no caso, o valor executado pelo embargado, o FGTS, é de 244 mil. Você vê que ainda assim há um valor, digamos, incontroverso. Mas há já uma grande parcela que poderia ter sido paga pela alegação do embargante. Então é realmente uma matéria que a perícia contábil tem que esclarecer. Vamos então analisar o que mais a gente consegue tirar desse processo. A embargante apresentou nos autos os pagamentos que teria feito aos funcionários nos anos de 2012, 2013 e 2014, que são os anos que estão sendo cobrados nessa ação, em parcelas mensais quitadas em reclamatórias trabalhistas sob diversas modalidades, diretamente ao reclamante, pago em acordo, pago via depósito na conta do funcionário, depósito conta procurador do funcionário, diretamente por procurador, pagamento via CETIP e pagamento via depósito judicial. E eles apresentaram planilhas onde eles descrevem valores e remetem para anexos que a gente fez uma conferência na elaboração do laudo, que a gente precisa realmente ver o que a gente precisa indicar nos quesitos para que o perito do juízo se convença. Então, no caso, uma das partes vai se convencer, vai pedir o convencimento da sua tese e a outra de outra. Então, a questão envolve realmente a veracidade ou não desses, a competência e a validade do pagamento, desses pagamentos feitos a partir das formas que a parte apresentou junto ao FGTS. Não cabe a nós, como peritos contábeis, analisar a questão de legislação, o que é legal, o que não é legal. Isso o juiz vai interpretar. Nós vamos fazer o levantamento dos dados apresentados, dos valores, conferir os documentos contábeis, ver se esses documentos são verdadeiros, se eles batem, se uma guia está realmente paga, se ela foi gerada corretamente, e apresentar, sim, tais elementos foram pagos dessa forma, tais valores, tais parcelas foram pagas dessa forma, e é assim que a perícia contábil vai trabalhar.
deixando a parte de mérito, de direito, para o juiz avaliar. A partir dos documentos juntados pelo embargante, existem alegadamente valores pagos a maior ou a menor. Neste caso, a parte alega eventual excesso de execução, que sequer ela está convicta da existência, porque não soube informar precisamente os pagamentos efetuados aos beneficiários. É realmente um emaranhado de informações que gera um pouco de confusão na hora de fazer o trabalho, mas é por isso que é importante para o juiz se valer de um perito expert na área, no caso de contabilidade. Nem mesmo a parte tem o efetivo conhecimento dos valores totais discriminados nas rúbricas específicas, o que dificulta a análise do mérito da questão. Eu já trouxe aqui para vocês, até para a gente não ficar com uma aula muito longa, pois tem bastante conteúdo dentro dessa matéria aqui. Até se vocês acharem interessantes, comentem se vocês quiserem que eu faça uma aula sobre o laudo pericial dessa matéria. Seria bastante conveniente a gente encaixar uma coisa na outra, mas eu quero que vocês comentem ali se vocês vão achar pertinente. Considerando se tratar de mais de 140 funcionários com alternativas diversas de forma de pagamento, e ainda que tais pagamentos eram desdobrados via de regra mensalmente, e para fins de confronto com os valores executados será necessário um grande volume de cálculos. Essa é uma forma também que o perito do juízo, nessa análise que eu já fiz previamente, pode também se valer para justificar a proposta de honorários, o volume de trabalho a ser executado. E isso também vai refletir para os assistentes técnicos na hora de apresentar também essa proposta de honorários para os clientes, né? Bom, basicamente essa é a matéria técnica que nós temos para vencer na elaboração dos quesitos das partes. Então vamos analisar primeiramente os quesitos do FGTS, que é um órgão, um ente da União que vem através da Caixa Econômica Federal apresentar os seus quesitos. Então eu resolvi apenas analisá-los, pois dificilmente nós vamos ter oportunidade de elaborar quesitos pela Caixa Econômica Federal. Então vamos analisar os quesitos da Caixa Econômica Federal e atuar na construção dos quesitos da LAD International Trading para que a gente atue como uma das partes nessa demanda aqui. Os quesitos do FGTS são apresentados daquela maneira padrão que nós já conhecemos, com o endereçamento do processo, a vara, o número, uma breve descrição do que se trata esse processo, para daí então qualificarmos as partes, o FGTS aqui se qualificando primeiramente. Isso já demonstra que é uma petição do FGTS. Primeiramente nós vamos sempre colocar a parte que está trazendo a petição, então o fundo de garantia embargado, já qualificado nos autos, da ação que contente com o LAD International Trading, embargante, que tramita perante esta vara, vem à presença de Vossa Excelência respeitosamente por seu procurador infraassinado, efetuar a indicação de assistente técnico. Veja bem que é uma petição do advogado, não do assistente técnico, que introduz o assistente técnico no processo e apresenta os quesitos. Pode também os advogados, nós vamos ver aqui adiante, os quesitos estão aqui no corpo da própria petição do advogado. Pode o advogado apenas indicar o assistente técnico e anexar à sua petição uma petição do assistente técnico já com os quesitos. É a forma de cada um trabalhar. Nesse caso aqui, mais usualmente para nós, a gente vê dessa forma. Os quesitos apresentados pelo advogado, que já indica o doutor aqui, doutor Marco Aurélio dos Santos, brasileiro, contador, escritório tal. Aí temos que indicar sempre o endereço, o telefone. Hoje em dia é muito importante o e-mail, para que a gente tenha um contato mais rápido com os assistentes técnicos, o perito do juízo e os assistentes técnicos, onde recebe as intimações simultaneamente apresentar quesitos a serem respondidos pelo senhor perito do juízo e assistentes técnicos indicados. Solicito sejam observadas as disposições do CPC antes da entrega do laudo pericial, aquelas com relação à entrega do laudo e prazos para a apresentação do parecer técnico. Analisando os quesitos do FGTS, a gente já vai ver de primeira que eles vão remeter bastante à lei do FGTS, a Lei 8.036 de 1990,
que traz todas as disposições, a forma como as partes devem proceder, como os empregadores e os empregados, especialmente os empregadores, nesse caso, devem proceder com relação ao depósito do FGTS e tudo aquilo que deve ser obedecido por lei. Então, já no primeiro quesito, ele já remete a essa lei nos artigos 15 e 18, falando assim, em vista das considerações apresentadas pelo empregador, considerando os artigos 15 e 18 da Lei 8.036 e da Lei Complementar 110, em cujo fundamento apurado o débito notificado, informe o expert designado quais as obrigações do empregador em relação ao FGTS. A pergunta é essa: quais as obrigações do empregador com relação ao FGTS? Vamos ver por que ele apontou esses artigos da lei, para que a gente entenda direitinho. Aqui na Lei 8.036 de 90, a gente tem aqui especificamente no artigo 15 que, para fins do previsto nessa lei, todos os empregadores ficarão obrigados a depositar até o dia 7 de cada mês em conta bancária vinculada a importância de 8% da remuneração devida ou paga no mês anterior a cada trabalhador. Ou seja, o artigo 15 é bem claro que o depósito desses 8%, já determina o valor do FGTS, deve ser feito em conta vinculada de cada trabalhador. A gente viu ali na nossa análise inicial do relatório que existem depósitos feitos de diversas formas, através de depósito judicial, reclamatória trabalhista, acordos. Então, a gente já vê que a informação já não bate com relação à conta bancária vinculada. E é isso que o FGTS deve estar buscando nesse quesito. Ele quer que o perito responda que os depósitos não estão necessariamente sendo feitos ou não foram feitos na conta vinculada. Então, a gente precisa entender o porquê, qual o objetivo desse quesito nesse caso aqui. Vamos continuar analisando os quesitos que nós temos do FGTS aqui. Quesito número 2. Informe o expert designado se há elementos que sustentem o débito inscrito. Há um débito inscrito de mais de 200 mil reais, ou 280 mil reais, se não me engano, ou 240 mil reais, a gente retorna depois para ver. E esse débito, a pergunta é bem clara: qual a origem desse débito? Há uma justificativa para o débito e o FGTS certamente tem lá as suas lacunas com relação aos depósitos daqueles empregados e justificou claramente qual a origem da inscrição desse débito. Apresentou, então, e ainda continua perguntando qual a origem do débito. Tem origem em notificação fiscal efetuada por auditor fiscal do trabalho e originou-se a partir de inadimplência de valores que foram objetos de contrato de parcelamento de débitos confessados pelo próprio empregador. Você vê aí que o quesito, então, já empurra bastante o perito a uma resposta. Ele já pergunta se há notificação fiscal efetuada. Certamente há, e ela deve ser feita por auditor fiscal. Eles não iam dar um tiro no pé, fazer uma pergunta que a resposta seria negativa, uma pergunta tão específica nesse caso. Então, eles juntaram então uma notificação fiscal por auditor fiscal do trabalho, trazendo essa inadimplência da parte, e por isso eles fazem essa pergunta, para que o perito constate que sim e mostre para o juiz que sim, há uma notificação legal ocorrendo nesse processo. Quesito número 3. De novo, artigo agora 22 da Lei 8.036. Informe o expert designado por quais valores deverá responder o empregador pelo depósito efetuado em atraso. A gente vai ver aqui na lei, no artigo 22, então, vamos ver direitinho o que fala com relação aos depósitos em atraso. Artigo 22. Estamos chegando lá, olha cada artigo longo que nós temos nessa legislação. Artigo 20b, 21, 22. O empregador que não realizar os depósitos previstos nesta lei responderá pela incidência de TR sobre a importância correspondente. Então você vê aqui que sobre o valor dos depósitos acrescidos da TR incidirão ainda juros de 0,5% ao mês. Então, novamente, o débito foi inscrito pelo FGTS e ele está fazendo de tudo nos seus quesitos para demonstrar a legalidade da inscrição desse débito e dos valores. Certamente ele fez o cálculo dos valores a partir da TR, incidindo juros de 0,5% ao mês, e por isso ele faz essa pergunta para que a constatação do perito, que seja depois transmitida para o juiz, seja nesse sentido. Então o FGTS aqui vem fazendo bons quesitos nesse caso aqui.
Vamos agora continuar na análise. Agora, quesito número 4. Informe o expert designado se o empregador apresentou guias de recolhimento de FGTS relacionadas aos períodos de competência e CNPJs notificados e que tenham sido autenticadas pelo banco arrecadador. A gente já viu no relatório que as informações da empresa são bastante diferenciadas. Existem informações que são trazidas sob forma de acordo, outras são pagas diretamente ao reclamante e eles, inclusive, assumem esse tipo de pagamento. Então, certamente, a gente já tem uma resposta aqui, eles já estão apresentando essa pergunta para que o perito responda que não há necessariamente guias de recolhimento de FGTS para todos os casos, né? Para tentar comprovar o ponto de vista deles. Caso afirmativa a resposta, se as mesmas foram aproveitadas para abatimento do débito. Aí, claro, se o perito analisar, no caso que existem algumas guias que foram juntadas, trazer esses valores para que sejam abatidos no débito. O empregador, então, no quesito número 5, o empregador firmou o contrato de parcelamento com a Caixa de quitação do débito. Caso afirmativo, honrou com o contrato de parcelamento, quantas parcelas foram avançadas e quantas foram quitadas. A partir do momento também que a gente vê que o FGTS pergunta quantas parcelas foram avançadas e quitadas, a gente já pode presumir que há um contrato de parcelamento com a Caixa e, sob análise dos documentos que a gente fez aqui nesse processo, há sim esse contrato, a empresa pediu um parcelamento desse débito e pagou até um certo ponto e parou. Isso tudo está documentado nos autos e a gente vai, na elaboração do laudo, o perito do juízo vai analisar. Então, o quesito, esse aqui, já aborda essa questão com relação ao parcelamento que foi feito e a inadimplência desse parcelamento. Então, o FGTS está querendo tocar nesse ponto, nesse quesito. Agora, quesito número 6. Em relação à alegação do executado de que pagou valores de FGTS em processo de reclamatório trabalhista, tendo em fundamento com o artigo 26 da lei tal, informe o expert designado qual a procedência legal a ser determinada pelo Judiciário Trabalhista nas reclamatórias que objetivam o ressarcimento de parcelas relativas ao FGTS, ou que, direta ou indiretamente, impliquem nessa obrigação de fazer. Aqui já é uma pergunta bem direta da parte, no caso do FGTS, querendo que o expert explique, então, qual o posicionamento com relação a esse tipo de pagamento efetuado. É uma pergunta bem difícil e muito importante realizada pelo FGTS e bastante pertinente. A gente vê que essa é a matéria da questão, a matéria pericial a ser discutida. Pode ser feito dessa forma ou não? O perito, então, vai ter que se desdobrar para responder se algumas podem, se outras não, se está tudo correto, tudo está incorreto. E essa é a análise pericial que vai ser feita no processo. Então, esse é outro quesito muito pertinente. Agora, no quesito 7. Compulsão do processo, informe o expert designado se consta nos autos decisão judicial definitiva que determine o saneamento da dívida executada com esses pagamentos do FGTS efetuados diretamente ao trabalhador. É outra pergunta capciosa, digamos assim, do FGTS, pois certamente ele já analisou e sabe que não há uma decisão que determine que os pagamentos sejam feitos dessa forma, e ele então já pergunta para se precaver, diz, há alguma decisão judicial que determine esses pagamentos de uma maneira diferente pela parte? Essa é mais ou menos o questionamento que ele faz, sempre se apoiando na lei 8.036, que é a lei do FGTS, como a gente viu. Quesito 8. Ainda que atendidos os requisitos para pagamentos do FGTS efetuados diretamente ao trabalhador, sejam considerados para saneamento do débito, informe o expert designado quais as parcelas das dívidas serão deduzidas vamos ler de novo. Informe o expert designado quais as parcelas da dívida serão deduzidas porque destinadas ao trabalhador. Então, o que ele quer saber nesse quesito? Das parcelas que foram pagas, quais delas correspondem à FGTS? Pois, às vezes, quando uma empresa faz um acordo com a parte, ela paga lá no acordo aviso prévio, ela paga férias e diversos outras parcelas que podem ocorrer e que não necessariamente vão dizer respeito ao FGTS. Então, ele quer, nesse caso, uma discriminação para que possa, caso sejam considerados válidos esses pagamentos, que ele possa abater alguns deles.
Esse é o pedido que o FGTS está fazendo nesse caso aqui. Então, ele assume que, caso se entenda que a tese do autor de pagamentos de formas diversas seja aceita, que nem todos sejam aceitos e que sejam apenas considerados aqueles que digam respeito ao FGTS. Então ele pede esse quesito ao perito do juízo. Quesito 9. Por outro lado, e porque destinadas ao patrimônio do FGTS, ao fundamento do artigo 6, artigo tal, e vai trazendo mais artigos, e aqui traz a pergunta: informe o expert designado quais as parcelas da dívida calculadas no recolhimento em atraso ou em cobrança judicial serão preservadas na dívida no caso de saneamento com base em processo de reclamatório trabalhista. Novamente, uma questão bastante específica com relação ao cálculo. Trazer, então, quais as parcelas então estão sendo calculadas com relação a atraso ou cobrança judicial e serão preservadas na dívida no caso de saneamento. No caso que haja, então, a aceitação desses pagamentos feitos pela parte, quais dessas parcelas está pedindo novamente para descrever um pouco mais esse caso com relação a cada um dos artigos da lei. Quesito 10. Aqui ele pergunta que, mesmo que validados esses valores pagos via reclamatória trabalhista, que não estão previstos, não estão amparados na lei, se esses pagamentos efetuados de forma diversa podem ser considerados para estabelecer excesso no valor executado ou para imputar sucumbência ao FGTS. Está, então, fazendo um quesito técnico relativo à sucumbência e ao valor cobrado e alegado como excesso de execução pela parte. No quesito final, ele questiona que se os demais documentos trazidos pelo embargante relativos às ações trabalhistas no tocante às diferenças de FGTS estão discriminados nesse período de 2012, 13 e 14, pois a ação envolve este período, 2012, 13 e 14. Então é um quesito final relativo a esses documentos a mais que foram trazidos pela parte no processo. Protesta desde já pelo pedido de esclarecimentos e formulação de quesitos complementares e suplementares, se assim entender necessário. Esse é um parágrafo bem de praxe, que é bom a gente colocar, nos possibilitando a apresentar novos quesitos se surgir uma matéria técnica nova nessa perícia, e requerendo a juntada dos autos, destes aos autos, para que sejam atendidos, para que sejam respondidos pelo perito do juízo e que a gente possa, então, rebater no parecer pericial contábil apresentado ali adiante. Apresentamos a data, então, e a assinatura do advogado, lembrando que esses foram quesitos que foram apresentados diretamente pelo advogado com a indicação do assistente técnico no corpo da petição. Vamos, então, agora para a elaboração dos quesitos da LAD International Trading, a parte embargante. Aqui a gente vai trabalhar um pouco mais no raciocínio para a elaboração do quesito, para que a gente possa também, depois de ver o lado do FGTS, o que o FGTS está tentando comprovar nos seus quesitos, a gente possa ver agora a outra parte. Isso vai nos ajudar bastante para quando a gente tiver que responder quesitos também. São subsídios interessantes, a gente ter um poder de interpretação de texto e entender também o que a parte está buscando naquele questionamento para que a gente possa responder da melhor forma possível. Bom, novamente aqui a parte traz o endereçamento com a vara e o número do processo. A seguir, a qualificação, no caso aqui a LAD Trading International vai vir primeiro, e é a parte embargante, já qualificada nos autos, da ação que contende com o FGTS, que tramita perante esta vara. Novamente, por ser o procurador infracionado, trazer a indicação de assistente técnico na pessoa do Dr. Mário Silva e Silva, brasileiro contador, a Rua Tal, Porto Alegre, fone, e-mail, aqui até ficou o meu e-mail aqui, né? Nós vamos botar aqui mario@silva.com.br, onde recebe as intimações e simultaneamente apresenta quesitos a serem respondidos pelo perito do juízo e assistência. Aqui é um padrão que nós temos aqui no escritório, mas você vai ver que muitos advogados usam esse padrão. Vai mudar ali, de repente, uma forma de trazer um espaçamento, às vezes algum tipo de tabulação, mas basicamente a informação é essa, a indicação do assistente técnico para daí então apresentar os quesitos.
os quesitos às vezes são enviados pelo assistente técnico por e-mail para o advogado, que acrescenta no corpo da petição. Ou, como eu já comentei, ele apenas indica o assistente técnico, ele advogado, e anexa à sua petição uma petição nova do assistente técnico com os quesitos a serem respondidos. Na elaboração dos quesitos é importante a gente construir pouco a pouco o nosso pensamento, trazer o perito do juízo aos poucos para aquilo que a gente está tentando argumentar para ele, principalmente no caso aqui da LAD International Trade, que é uma parte embargante. Nós estamos atuando aqui no embargos à execução. O que é isso? O FGTS executou um valor da dívida que ele considera, que ele inscreveu, executou esse valor da LAD, solicitando o pagamento. Simplesmente, LAD, pague esse valor. O que a LAD fez? Ela entrou com embargos à execução, uma ação de embargos à execução, onde ela suspende essa execução e alega que há incorreções e que o valor não deve ser cobrado, alega tudo aquilo que a gente imagina, tudo aquilo que a gente viu no relatório, aquele valor pago aproximado que abateria grande parte do valor alegado na dívida. Então, primeiramente, o que a LAD precisa trazer? A dívida. Solicitar para o perito descrever qual é a dívida, o que o FGTS está cobrando e a partir de quais documentos, de que forma ele inscreveu e se isso está legal, para tentar achar já um furo aí. Então, o que nós trazemos primeiramente nesse quesito da LAD? Vamos trazer aqui pedido para o perito esclarecer qual o objeto da presente ação de embargos à execução, qual o número de registro da dívida ativa, qual a sua origem, qual o CNPJ correspondente, qual período se refere e quais colaboradores. Aquilo, os 140 funcionários, os anos que envolvem a demanda, 2012, 2013, 2014, a gente já sabe essas respostas, mas o perito precisa constatar, a gente precisa que o perito veja isso tudo e, se ele responder de forma que a gente não considere correta, a gente vai impugnar no nosso parecer. Mas agora nós estamos trazendo o perito para o nosso argumento. Então, perito, traga para nós qual o valor da execução, qual o número do registro da dívida, qual a origem, o CNPJ, o período, os colaboradores, para fazer uma primeira descrição da demanda. Bom, a partir disso, o que é importante? A gente começar a solicitar para o perito uma análise sobre os documentos que nós juntamos. A LAD junta uma série de documentos, reclamatórias trabalhistas, acordos, pagamentos via guias, via CETIP, pagamentos feitos de diversas formas. E a LAD, então, precisa, nesse momento, que o perito ordene isso, comprove, ratifique que eles existam e que eles batem com os dados apresentados, inclusive certificando a autenticidade de documentos contábeis, como guias, como autenticações mecânicas de pagamento, e elabora, então, uma planilha descrevendo tudo isso. Então, o segundo quesito seria bom que direcionasse nesse sentido. E o que faz o quesito número 2? A pergunta é: faça o senhor perito memória e planilha detalhada e individualizada dos pagamentos realizados, a reclamatória trabalhista, rescisões, acordos judiciais e extrajudiciais, indicando o nome do colaborador, o período, pois é importante ver se está englobado no período de 2012 a 2014, indicar a data da rescisão, competência e valores, e se incluíram eventual atualização monetária, juros e multa. Ou seja, descreva cada um dos pagamentos feitos por mim, LAD, para que então o perito, após ver o que estão me cobrando, veja o que eu paguei. Esse é o raciocínio do assistente técnico da LAD. Ainda, nós precisamos, para continuar a construção do nosso pensamento, para levar o perito do juízo às conclusões que a gente acha mais pertinente, apresentar, então, uma solicitação da análise de todos os documentos que estão dentro dos autos também e que podem, de alguma forma, interferir no trabalho pericial e que a gente possa também depois rebater, impugnar e pedir esclarecimentos no nosso parecer. Então, é importante a gente perguntar sobre algum processo administrativo. No caso aqui é uma dívida inscrita, uma dívida que foi aberta com relação a essa empresa. Então, existe um processo administrativo que a gente vai pedir então para o perito do juiz analisar e também apresentar os valores e como se originou esses valores dentro desse processo administrativo. E é disso que trata os próximos 2 quesitos elaborados aqui.
nós trazemos referência ao processo administrativo, em análise as cópias do processo administrativo anexados aos autos, discrimine o senhor perito a inscrição do FGTS dos integrantes de cada parcelamento inscrito. Ou seja, ele está pedindo a inscrição do FGTS de cada um daqueles dos empregados envolvidos na demanda e apontar isso dentro do processo administrativo que está instaurado, né, porque há uma série de empregados que o FGTS alega que não houve o recolhimento. Então, é isso que eu estou pedindo. Me passe, então, o FGTS, o número do FGTS dessas pessoas, para que isso possa ser rebatido com os números que nós temos, os documentos que nós temos anexados pela LAD, né? Ver se a guia é relativa àquele FGTS, o acordo é relativo àquele empregado e etc. E quais os valores originários inscritos e objetos das execuções em apenso, indique as competências e valores inscritos. A quais colaboradores se referem? Então, uma pergunta também com relação a esse processo, quais colaboradores, como a dívida está formada a partir de cada um desses empregados que não há o pagamento. A partir disso, então, nós vamos seguir para a próxima pergunta, que é mais com relação aos abatimentos. Se o FGTS fez, então, a partir desses valores constatados, algum abatimento dos pagamentos feitos pela LAD, se esses pagamentos, seja ele sob forma de acordo, reclamatória trabalhista, seja ele da forma que for, se há, então, algum abatimento, especifique, justifique e indique quais colaboradores se referem e quais competências. Então, fazendo, então, um apanhado daquilo que foi pago e se o FGTS de alguma forma considerou isso, ou se ele não abate nada e a dívida é formada por todos esses valores em aberto. A seguir, então, os próximos 2 quesitos também. A gente vai continuar tocando nessa questão dos depósitos. Esclareça o senhor perito se houve valores depositados pelo embargante, ou seja, eu estou dizendo aqui, há valores depositados por mim em LAD, pois eu estou trabalhando aqui pela LAD, e não abatidos pelo FGTS nas planilhas, eu já estou tentando fazer com que o perito venha para o meu lado, entendeu? Para que o perito entenda que eu paguei e que esses valores não foram abatidos. Então, por favor, perito, houve valores não abatidos e me aponte quais são esses valores. E esclareça se os pagamentos feitos por GRF e GFIPS, que são guias, realizados pelo embargante, foram abatidos nessas planilhas novamente. Insistindo nos abatimentos, o FGTS possivelmente não fez nenhum abatimento e cobra o valor total da dívida. Eu estou buscando que, caso não seja todo o meu argumento aceito, alguns aspectos, alguns valores sejam sim abatidos dessa dívida e que a empresa pague o menos possível. Isso é sempre do interesse do nosso cliente. Ainda, quesito 8 e 9. Vamos trazer aqui o que foi abordado nos quesitos 8 e 9. Considerando as respostas dos quesitos anteriores, esclareça o perito a questão dos abatimentos em relação aos recolhimentos efetuados pelo embargante, dos pagamentos realizados, incluindo os valores de reclamatória trabalhista, rescisão, acordo e judiciais e extrajudiciais. Antes a gente falou das guias, agora nós estamos sendo mais específicos com relação aos outros pagamentos feitos, reclamatória trabalhistas, acordos judiciais e extrajudiciais, e se há amortizações, se há no total alguma amortização feita nessa dívida do FGTS. E ainda, tomando por base os levantamentos realizados, e qual o saldo, então apontar qual o saldo devedor nominal originário na data da propositura dos embargos da execução. Qual o saldo originário inscrito na dívida ativa e qual os valores encontrados. Aqui então é a pergunta direta para o perito. Qual o valor da dívida, quais os valores encontrados de pagamentos e qual o valor que deve ser realmente considerado para as competências de abril de 2012 a 2014. Começou a chover forte aqui, mas a gente continua a aula que está tudo tranquilo. Então, aqui é a pergunta-chave desse quesito. Você vê que a gente já vai se aproximando do final da elaboração da construção do pensamento do assistente técnico da empresa. Ainda, perguntas finais trazidas aqui. Preste, senhor perito, informações que entenda necessário e protesta pela apresentação de quesitos complementares e suplementares. Aqui é aquele final, abrindo a possibilidade do perito falar o que ele achar necessário a mais e que talvez não tenha sido
perguntado em nenhum dos quesitos e protestando pela apresentação de quesitos suplementares e complementares mais adiante, se for necessário. Então, requer a juntada dos autos para os fins propostos. Aqui é um modelo bem padrão que a gente tem no escritório, aqui uma antiga data. E então, esses seriam os quesitos apresentados pela LAD. A gente pode ver como os quesitos de duas partes envolvidas na mesma demanda podem ser diferentes, né? O FGTS trouxe uma quesitação toda mais voltada para a legislação do FGTS, a lei que determina como a empresa deve proceder nos seus depósitos, no recolhimento, apontando para a conta vinculada e tentando fazer com que o perito vá mais para esse lado da lei e do que está determinado em lei com relação à forma de depósito e recolhimento dos valores para o FGTS, e a empresa, a International Trading, ela já foi mais voltada para a documentação apresentada nos autos, para tudo aquilo que ela alega mais de forma fática de como ela procedeu e não necessariamente na lei, pois ela já vê que de repente há incorreções na lei e que a forma que ela fez, que ela procedeu com relação aos recolhimentos não bate com o que está na lei, então ela está tentando trazer o perito mais para esse lado, para que enxergue as coisas da forma que ela também enxerga. Então a gente pode elaborar quesitos na mesma demanda com conotações, com pontos de vista completamente opostos, assim como a gente precisa estar atento para os quesitos que o juiz vai elaborar, porque o juiz também pode ter dúvidas. Nesse caso aqui não houve quesitos do juízo, mas é bem comum o juiz apresentar também quesitos, às vezes 2, 3, 4, bem diretos, para que ele possa entender melhor a demanda. Então, se nós estivermos elaborando quesitos, é importante a gente ir atrás de toda aquela documentação que está anexada aos autos, seja a documentação apresentada pela parte que nos contratou e que possivelmente vai corroborar tudo aquilo que a gente tem sob forma de argumento daquilo que a gente está trazendo nos autos, mas também os documentos apresentados pela outra parte, pois muitas vezes a parte dá um tiro no pé, apresenta documentos que não são tão interessantes para ela, e se você for capaz e ter esse discernimento de buscar uma informação que foi dada de forma errada por uma parte, nossa, isso é um trunfo, isso é uma coisa que pode ser trazida nos seus quesitos e que pode trazer o perito totalmente para o seu lado. Então é muito importante a gente estar atento a todas as documentações apresentadas pelas partes nos autos. Espero que eu tenha contribuído para vocês na aula de hoje sobre quesitos. Deixem um comentário abaixo dizendo se vocês querem uma aula sobre laudo dessa matéria, já que nós mesmos aqui no escritório elaboramos o laudo. É um laudo que ficou bastante interessante, longo, mas é um laudo que traz uma matéria diferente. Não é uma matéria que a gente vê todo dia, né? Ela envolve matéria trabalhista com a matéria de cálculos, ao mesmo tempo que ela não é uma reclamatória trabalhista, uma reclamatória que envolve uma dívida oriunda de procedimentos que a empresa efetuou para o recolhimento do FGTS. Então, é isso que a gente vê na área civil, na esfera civil de atuação, a gente vê cálculos bastante distintos no nosso dia a dia. É uma área bastante apaixonante. Então, nos vemos na próxima aula. Obrigado.